5 MHz, Indy 104 FM. Tá todo mundo ouvindo. Na Indy 104 FM. Questão de opinião. Informações, debate. A sua opinião levada a sério. Questão de opinião. Indy 104 FM. Muito bem, senhoras e senhores, bonitos e bonitas, hoje é quinta-feira santa, dia 2 de abril, ano da graça 2026. Tá entrando no ar mais um Questão de Opinião, claro, no bom e velho radinho 104,5 MHz. Muito obrigado, você que tá pelo bom e velho radinho 104,5, no rádio que pega no seu rádio, para você que tá em Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Araras, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Engenheiro Coelho, enfim, toda a nossa região 019. Pelo aplicativo azulzinho da Indy 104, aquele que deixa a audiência lá em cima firme, forte e exuberante, né? É o nosso aplicativo azulzinho da Rádio Indy 104 FM. Muito obrigado. Alexa ativar skill 104 FM Limeira. Agora, para quem quer imagem, como diz o Datena, dê imagem, vai lá no nosso portal indy104fm.com.br. Eu já vou liberar lá a imagem para você, tá? indy104fm.com.br tá liberado. Onde já tá liberado também é no facebook.com/indy104fm. Se eu falo de imagem, eu falo dele, o meu querido gigante guerreiro Gu Brum. Tudo bem, Gu? Como é que você tá, meu irmão? Tudo sossegado? Você chegou atrasado, hein, Gu? Tudo bem, hoje foi trash. Eu vou ter que... Mas algo bom. Algo bom. É, algo bom, então, quando as coisas é boas, a correria, né? E a bênção depois é maior. É, mas ó, hoje é quinta-feira santa, então a gente tá com o espírito tranquilo, suave na nave, de boa na lagoa. Vamos avisar a nossa audiência que nós estamos com imagem no facebook.com/indy104. Porque aquelas coisas que só acontecem no rádio, né? O YouTube tava ali tudo programado, tudo bonitinho. Eu acho que o YouTube ele não é muito amigo seu, viu, Godoy? Eu não sei. Eu acho que você tem que aproveitar que é Semana Santa, falar com o padre Charles ali da... Pedir uma oração pra ele. São Sebastião e pedir uma oração pro YouTube. É, eu acho que é, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá lá no Face, pelo menos. Mas depois, né, com certeza, isso. vocês podem ir lá no YouTube acompanhar essa que vai ser uma grande entrevista hoje, com certeza. Com certeza. E depois vai ter corte, hein? Vai ter os cortes que serão disponibilizados lá no Instagram da Rádio Indy 104. Aliás, por falar em Instagram, nós temos essa promoção exclusiva para o nosso Instagram, que são os ingressos para o Stefano New Park. Só aqui na Indy 104. Não adianta você procurar nas outras não, que só tem aqui. Mas essa promoção... Tem carrinho de batida? Tem. Então eu vou. Tem a roda gigante para você levar a Fabiana. Você vai parar lá em cima, assim, ó, dar umas bitocas, né? Mas muito de virar não vai. Ela muito... Não, roda gigante tudo bem. Né, cara? É duro, né? Que eu falo com velho, aí você fala que... Fica tonto, né? Essas coisas. Mas vai lá no Instagram que tem o post lá. E para quem for no nosso Facebook, nós estamos sorteando o pacote filé de pescado da Peixaria Peixe Bom, na Rua Cravo 233, Vila Queiroz, Limeira. Peixaria Peixe Bom, a nossa live premiada no facebook.com/indy104. Tá, Godoy, rapidamente, ontem até você viu mais uma vez, seleção italiana não se classificou para a Copa, hein?
fiquei triste, hein, cara. Meu nariz não nega, Não, né, então, velho? eu também Meu lado sou Zanetti, italiano, mas... Poxa vida, hein? Tá difícil, hein? A Zurra tá... E o Brasil, eu acredito que vai fazer um bom desempenho. Mas vai ter um italiano representando lá, que é o técnico. Mas posso mandar um grande abraço hoje lá pro René Heffringer. Ontem o meu Fluminense foi 3-1 no Corinthians dele. 3-1 no Corinthians. 3-1. E gostei, eu E gosto. também um abraço ao meu amigo Fernando Favela, que ele tava gozando antes do meu São Paulo. O São E Paulo quanto foi o São Paulo? Empatamos Empatou? 1-1. Puxa vida, hein? Também na Bacia das Almas, mas empatamos. Hoje tem Palmeiras, né? Palmeiras contra o Grêmio. Grêmio. O Grêmio geralmente é freguês. Vamos ver o que acontece. Mas, ó, anote aí, Fluminense pode ser. É um time que vai chegar, hein? Gubrão, vamos anunciar aqui a nossa convidada. E hoje tem corte, hoje tem polêmica, hoje tem tudo e mais um pouco. Anuncia a nossa convidada, por gentileza. Ela, que é servidora pública municipal, foi eleita na eleição de 2020, né? Com 1.349 votos, né? Foi a primeira que eu posso falar... Você perdeu a Primeira pauta mulher aí? trans. Mulher trans. Melhor, travesti. vamos falar certo, né? Da Câmara Municipal de Limeira. E, mais ainda, agora veio 2024 com quase 2.200 votos. Então, melhorou muito, consideravelmente, a sua votação. E também, eu tenho que anunciar já, pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vinda, Isabeli Carvalho, ao Questão de Opinião. Tudo bem, Isabeli? Obrigada, Gu. Obrigada, Deivin, pela recepção, pelo acolhimento. Primeira vez aqui no programa, estava ansiosa para vir, mas a agenda não estava batendo, né? E o prazer enorme estar aqui, não só para conversar com vocês, mas para dialogar, acima de tudo, com a audiência que acompanha esse programa e que cresce a cada dia mais. Graças a Deus, Questão de Opinião tá aí. A gente sempre brinca aqui, viu, Isabeli? Ouçam 3 pontinhos, é para quem fica em cima do muro, tá? Interrogação é para quem nego, aí não tem coragem de falar nada, mas eu acho que nós teremos muitas exclamações nesse programa hoje. Ah, de fato. A gente fala mesmo. Vamos começar a falar com a... Ou até ponto final. Ponto final? Ué. Por que não? Sei lá. Hein? Às vezes está falado e ponto final. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai começar falando com a vereadora ou com a pré-candidata? O que você acha melhor? Estou à disposição. Acho que não dá para desassociar a vereadora de uma possível pré-candidatura à Assembleia Legislativa, né? Aos deputados estaduais ali. Porque tanto faz, ou vereadora ou deputada, o meu trabalho é por Limeira, né? É por Limeira, continuará sendo, se a gente atingir esse grande objetivo, que é estar compondo também junto ao governo do estado na Assembleia Legislativa, o nosso trabalho principal será pela cidade de Limeira, né? A cidade só tem a ganhar. Perfeito, perfeito. Então, já vou te fazer uma pergunta como vereadora. Nós estamos vivendo nos últimos dias, últimas 2 semanas, realmente um embate em relação a essa categoria que você faz parte. Onde você está vereadora, mas você profissionalmente é servidora pública, né? Sim. Ali do pedágio, da Limeira Cordeirópolis, que foi onde nós conhecemos a Isabeli. Grande ouvintaça da Índia Só uma 104. notícia boa, pelo menos? Parece que o prefeito está antecipando hoje o salário da moçada. Tudo bem. Ainda bem, né? Menos mal. Já tá bem, bom, né? Ainda bem, né, alguma prefeito? coisa. Alguma coisa está acontecendo. Só não pode falar que é presente pro servidor, porque salário é direito, né? É o mínimo. Não dá para falar que é presente. Mas o dura só Isabeli pegando o gancho. Fui no supermercado ontem, cara, não dá para comprar ovo de Páscoa, não. Chocolate, tá caro. Mas vem cá, e aí, esse impasse que tá tendo em relação aos servidores públicos aí do Murilo, tava certo, pois não tá certo mais? O que tá acontecendo? Sua visão como vereador. O prefeito Murilo Félix, na realidade, ele deu uma investida nos servidores, tentando, de uma maneira rasteira, digamos assim, retirar direitos dos servidores, né? Mexer aí com as faltas abonadas, né? Que historicamente Limeira tem, para os servidores, que contribuem aí quando os servidores precisam, eventualmente, não por questões de saúde, mas por questões familiares,
faltar ao trabalho, por exemplo, acompanhar a mãe, o filho, o marido, a esposa no médico, por exemplo. Sim. E esse acompanhamento é imprescindível. Isso é para evitar que se desconte do salário desse servidor, servidora, e para que não cause prejuízos no final do mês naquela família, né? E o prefeito aí ele tenta mexer com esse direito que é exercido pelos servidores através do acordo coletivo feito com os servidores, né? Porque existe o acordo coletivo, né, onde a categoria sentou, discutiu a proposta de aumento, algumas outras demandas também atendidas, mas a categoria não gostou nem um pouco, mas decidiu acolher, decidiu acatar a proposta encaminhada pelo prefeito municipal, que é o IPCA, e mais alguma coisa de ganho real ali para dividir em parcelas aí. Certo. Né? A categoria voltou de costas, né, simbolizando ali que não gostaram da proposta, mas estão aceitando, ou seja, aceitou, mas não de bom grado. E junto com esse acordo coletivo, o prefeito encaminha também para a Câmara, junto no mesmo texto, na mesma lei, uma proposta que retiraria, na prática, um dia dessas abonadas no ano. E o sindicato é bem claro, e o nosso mandato também é bem claro, nós não assinamos nada que verse sobre retirada de direitos, né? E deu o que deu, aí os servidores... acabou passando na Câmara Municipal, os servidores, com toda razão, se revoltaram, foram para cima e conseguimos reverter ali e trazer esse um dia de abonada de volta. Ainda não foi o ideal para os servidores, que o ideal era deixar como está, né? Deixar como está, que no máximo 2 abonadas no mês e 12 no ano, né? Então, e a proposta do prefeito é que seja no máximo 1 por mês, mas manteve as 12 no ano. A gente, pelo que ouve, pelo que assiste, pelo que a gente soube durante a eleição, os servidores públicos foram primordiais para a vitória do Murilo Félix no segundo turno, né? Exatamente, né? A gente lembra na época de campanha, os servidores decidiram abraçar o Murilo, confiaram no Murilo, mas o que nós temos visto até agora é um verdadeiro estelionato eleitoral, principalmente no que tange às condições de trabalho e a valorização dos servidores, né? Quando o prefeito desconta, por exemplo, ano passado, os dias de greve, ele cerceia até o direito à greve dos servidores. Isso, ao meu ver, é inconstitucional, né? Eu acho que isso está sendo discutido através do sindicato, está sendo discutido judicialmente, porém é um processo que demora, né? Ou seja, um verdadeiro massacre e desvalorização com os servidores vem acontecendo totalmente ao contrário do que ele disse em sua campanha, falou pela valorização dos servidores, mas não é isso que está acontecendo até agora. O que está acontecendo é um verdadeiro retrocesso, né? Limeira está gastando hoje 37% da sua receita com a folha de pagamento dos servidores, né? Se não tem servidor para atuar na escola, no posto de saúde, na creche, quem que vai atuar para a população, né? Aí acaba precarizando os serviços, né? Acaba sucateando os equipamentos que nós temos. Olha, as monitoras de creche, por exemplo, é uma categoria super desvalorizada. Por quê? Porque ela trabalha sobrecarregada, né? Nós vemos aí muitas crianças para apenas um monitor ou uma monitora poder cuidar. Não tem assistência, falta servidor e servidora, porque concurso tem, o que não tem é uma vontade política de chamar, de ampliar esse quadro de servidores, e essa não é uma realidade apenas da educação, né, no que tange às creches, é uma realidade geral da prefeitura, né? Todos os equipamentos precisam de gente para trabalhar, dinheiro tem, gente precisando de emprego também tem. O que não tem é vontade política de cuidar de uma política que eventualmente é essencial à população. A saúde, a educação, a assistência social. Ou seja, quem precisa dessas políticas são aqueles que mais precisam, são os mais pobres.
E quando você não valoriza os trabalhadores dessas políticas, você acaba fornecendo para a população um serviço que não tem a qualidade que deveria ter. Ô, Bruno, quando a gente fala em estelionato eleitoral, às vezes as pessoas que estão fora do mundo político não entendem. O estelionato político é quando o candidato, até então o candidato, diz: olha, venha comigo, abraça a causa aí, porque nós vamos defender, nós vamos lutar por vocês, coisa e tal. Chega lá, tá com a cadeira e principalmente com a caneta na mão, tudo aquilo que prometeu e que a pessoa votou pensando que seria realizado, não realiza. E a vereadora Isabeli é direto ao ponto em relação a isso, né? Fala: olha, o prefeito cometeu um estelionato eleitoral devido a isso. É uma categoria que votou, que foi primordial numa eleição muito disputada e ele venceu. E de repente vence, olha, corte, que ele adora falar, né? Corte, e acaba olhando para esses servidores e querendo cortar benefícios deles. Eu estava, David, dentro do Sindicel, onde foi promovido um debate entre os candidatos da época, né? Que era o Betinho Neves e o atual prefeito Murilo Félix, aonde o debate era voltado à categoria de servidores. O Murilo ganhou, vamos supor, venceu o debate, conseguiu convencer os servidores de que o projeto, de que o programa de governo que ele tinha para os servidores era o melhor. Mas será que era mesmo? Porque, olha, para ser pior do que isso, no que tange aos servidores públicos municipais, para ser ruim tem que melhorar muito. Complicado, né, meu parceiro? E a gente vê aí, né, que a gente tem que elogiar pelo histórico dele, né? E hoje os servidores públicos são mais representados pela Secretaria da Educação e Saúde, né? Mas acho que a secretaria maior que tem servidor público é a Educação. É a Educação. Né? Então, até então, no governo passado, nós não tínhamos um secretário de Educação, né? E nesse aqui a gente tem, que é o Antônio Montezano Neto, né? Então, vamos procurar trazer ele para explicar também, né? Acho que a outra parte tem que ser ouvida, mas também que planos que tenha, porque experiência de sobra ele tem. Então, acho que tem que ser executado, né? A questão aí, porque assim, né, Godoy? Não é o problema do servidor. O servidor tendo uma má qualidade, a qualidade é para o cidadão. Sim. Não é para... Exatamente. É uma consequência, né? Então eu vejo assim, que tem que ser time, eu tô vendo, né? O Murilo tá tentando acertar o time dele. Só que assim, a gente não pode esperar 4 anos para no último de jogo aí não se ganha jogo, né? Então temos que começar aí realmente aí a dar uma... não é só uma resposta àqueles que votaram nele, aos servidores públicos, mas a própria cidade de Limeira. E como que ficou o relacionamento? Aí eu preciso fazer essa pergunta porque a gente viu bastante cenas aí rodando pela imprensa. Como é que ficou o relacionamento do prefeito com a Câmara Municipal a partir desse fato? Olha, a gente não deu para sentir muito ainda, né, como que tá ali os rumores, mas o fato é que o prefeito, ele não tem barba, mas se tivesse já poderia colocar de molho, né? Porque, como eu já disse como eu disse até no plenário, a base do prefeito mesmo tá arriscado não sobrar nem a da unha, né, do prefeito. Mas, assim, deu uma estremecida bastante. Eu acho que é importante do ponto de vista da democracia a Câmara se posicionar, inclusive em algumas vezes contra algum projeto, contra o prefeito, porque isso demonstra uma autonomia do poder legislativo frente ao executivo, né? Eles são, os poderes são harmônicos, mas são, acima de tudo, independentes. E essa independência ela precisa ser demonstrada quando um projeto tido como impopular, que não atende os anseios da população, vem a público, vem a baila e a Câmara tem que, peraí, não é bem assim, vamos lá, vamos refazer. É lógico que o prefeito tentou dar o jeito dele, foi lá, refez o projeto, também encaminhou, porque sabia que a Câmara ia ganhar esse debate e, de fato, a Câmara acabou ganhando esse debate para
o bem dos servidores públicos e da população, né? Porque a gente não pode separar os servidores públicos da população como um todo, né? Até o próprio prefeito Murilo se utiliza do argumento de que a população não gosta da luta dos servidores. Lógico que ninguém gosta de greve, ninguém faz greve porque gosta, né? Mas a população está do lado dos servidores. Ela quer que a tia da creche que olhe o filho dela das 7 da manhã às 5 da tarde ganhe mais, ganhe melhor, tenha melhor condições de trabalho, que tenha mais companheiras e companheiros para poder auxiliar no trabalho, né? Que a merendeira do filho que faz a comida do filho dela na escola seja mais valorizada, né? Que a enfermeira que cuida da saúde, que assiste em saúde, que está no posto de saúde, ganhe mais, seja mais valorizado, que tenha instrumentos, que tenha condição de trabalho digna, entendeu? A população quer isso, né? E eu acho que essa foi uma resposta que a Câmara deu, totalmente condizente com os anseios da população, e nós, os vereadores legitimamente eleitos pelo povo, representando essa mesma população, deu um recado bem claro, né? Que daquele jeito não ia ficar. Ou o prefeito corrigia o que ele fez referente às abonadas dos servidores, ou daquele jeito não ia ficar. Aí prontamente o prefeito foi lá, deu uma corrigida, encaminhou outro projeto e acabou passando. Mas deixamos um recado bem claro. Vamos falar do trabalho da Isabeli na Câmara agora, né, Bruno? Segundo mandato, a gente percebe... Eu entrevistei a Isabeli no nosso estúdio de Cordeirópolis. Perdão, a garganta às vezes dá aquela falhada. E, claro, era primeiro mandato, você fica mais ali na paisana. Mas esse aqui, ela tá... Igual o Helder do táxi também, eu falei a mesma coisa pra ele. Tô percebendo agora que você já tá mais... Ganha, né? Casca, né, Isabeli? Precisa, ganha. né? A gente ganha legitimidade, né? Sim. Nós estamos lá porque a população elegeu. Há uma parte, há uma camada da sociedade que me elegeu, que confiou em mim, que acredita nas minhas ideias, nas minhas bandeiras de atuação. E a régua subiu. Até no meu partido. E quando o voto sobe também, a régua sobe, dá uma que foi uma demonstração do quanto o nosso trabalho foi importante no primeiro mandato, né? Que a própria, essa parcela da sociedade ainda se aumentou. E consequentemente ganhamos uma reeleição aí bem consagrada, porque traz aí quase o dobro de número de votos. Isso mostra o quanto que nós, aí contra fatos não há argumentos, né? O nosso trabalho tem ido muito bem, obrigada, e a população tem correspondido a isso de forma muito positiva. Então, você tá com vários projetos ali, mas você tava falando nos bastidores, pra mim, o Gu ainda, tá vendo? Você chegou atrasado, você não conversou no cafezinho ali. Vamos saber agora. Porque a entrevista começa, Gu, no cafezinho, né? Então, a Isabeli tava falando ali, pra galera que depende do transporte público, né? Do famoso busão, do bonde. Você tá com um projeto bacana, né? Legal, nós estamos alavancando o debate ainda, É um né? debate é um ainda. longo caminho Isso é a se importante. percorrer, mas é importante. Foi dada a largada, o pontapé inicial. Limeira tem como implementar a tarifa zero no transporte coletivo. Porque nós entendemos o transporte coletivo como um direito essencial da população, né? Tanto é que quando a greve, não, segura um tanto de ônibus na rua aí, porque a população não pode deixar de ir ao trabalho, não pode deixar de fazer suas coisas essenciais, de ir no médico, de ir para a escola, né? Então, é um serviço essencial. Mas é o único serviço essencial que a gente paga 2 vezes, né? Que a gente paga em forma de subsídio, que a prefeitura já proporciona subsídio, e ainda grande, para a empresa de ônibus, e paga novamente quando ele utiliza, na forma da tarifa, os 5,70, né? E há uma nova maneira de pensar essa política, como sendo ela também um sistema único, assim como é o SUS, aonde o governo federal, estadual e o municipal se juntam para cofinanciar, por exemplo, a política de transporte coletivo, a política de mobilidade urbana, com o tarifa zero, né? Imagina só. Zero mesmo. Zero. Sem o motorista cobrar nada. Motorista, você já ganha agilidade, não tem catraca, você já ganha agilidade. Eu sei que é meio estranho a gente pensar em entrar no ônibus e não pagar hoje. Assim como também é estranho a gente pensar que poderíamos entrar num posto de saúde, por exemplo, e pagar R$50 uma consulta. Boa, gostei da comparação. Então é meio que cultural o lance.
E por que isso é tão importante? Porque você garante, principalmente aqueles que mais precisam, o direito à cidade, o direito de acessar, né? Já temos dados e estudos que comprovam que isso é muito benéfico. 138 cidades brasileiras já implementaram o tarifa zero e já comprovamos de que o comércio, em geral, cresce, tanto na questão das vendas quanto nos postos de trabalho, de 25% a 30%. Por quê? Porque as pessoas começam a acessar mais a cidade, né? Porque uma família hoje, vou fazer um passeio no parque, digamos, ao domingo, ao sábado, ela já precisa contar a tarifa de ônibus de todos os integrantes da família, acaba encarecendo e ela acaba não saindo da região dela. Ela acaba não saindo de casa, por exemplo. Com tarifa zero, é uma outra ótica de pensar, né? Não, eu acho que dá para ir, vamos a família toda. Aí chega no local, é um comércio, é um consumo, ou seja, faz a roda da economia girar, né? Então, não é só quem tem carro que acha que vai perder alguma coisa, não, porque ele também ganha com isso, né? E a gente precisa pensar em diversas outras questões, né? A problemática da mobilidade urbana no Brasil hoje é seríssima. É seríssima. Limeira não fica fora disso, né? Nós já temos quase aí 2 carros por família circulando na cidade. Os horários de pico não nos deixam mentir. Olha as rotatórias, olha o centro da cidade. Se chover ainda, piorou. A gente precisa inverter essa ótica, que a população se habitue, se acostume a dar preferência por transporte coletivo, né? Mas no seu pensamento seria isso de semana, horário comercial, à noite, final de semana, nada feriados? impede. Alguns municípios implementaram como forma de teste, de ver de fato o que aconteceria aos domingos e feriados, por exemplo. Sábados, domingos e feriados, inicialmente. É lógico que há de se rever também uma outra forma de subsidiar a empresa de ônibus, que não é esta que está aqui, né? A gente precisa subsidiar a empresa de ônibus por quilômetro rodado, né? E não por um valor fechado, por exemplo. Porque da forma com que está, o serviço é precarizado. Por quê? Porque ele depende do usuário para pagar a tarifa. Se não tem muito usuário, se ele não consegue lotar o busão, digamos assim, ele diminui a frota, ele diminui o ônibus, para que cada vez que o ônibus passe, ele passe com ele lotado e aquela coisa, não tem almoço grátis, a empresa quer lucro, né? Então, quanto mais cheio o busão hoje mais lucro o operador, né, a empresa, tem. Então, ela acaba diminuindo o ônibus, por isso toda essa problemática com os horários de ônibus, esse chamado horário especial de trabalho, de férias das escolas, de final de semana, de sábado, domingo. Gente, tem gente que trabalha de sábado, domingo, feriado, que depende do ônibus. Eu lá no pedágio, né? A gente sempre se encontrou lá. Sentiu na pele. Sentir na pele o que é isso. Aí não tem, ou você tem que acordar muito mais cedo, ou você não tem ônibus, ou você paga para trabalhar quando você vai pagar um carro de aplicativo, por exemplo, né? Se a gente mudar essa lógica de subsidiar a empresa de ônibus para quilômetro rodado, lógico, garantindo aí toda a qualidade, carro novo, com ar-condicionado e por quilômetro rodado, aí a empresa sai dessa ótica de ter que encher o busão para poder lucrar. Não. É de 15 em 15 minutos que o carro vai partir, é de 15 em 15 minutos que ele vai virar a chave e ele vai fazer o trajeto dele, porque ele está ganhando por quilômetro rodado e não mais por usuário do sistema. E você falou tudo, incentivando as pessoas a andarem de ônibus. A gente assiste filmes, né? E você vê tudo, os atores empresários, né, fazendo personagem lá dos empresários, tudo gente rica, tudo lá os bonitão, as bonitonas, tudo andando de ônibus, de metrô. Então, é uma cultura que já, países europeus, por exemplo, não vou me lembrar, talvez a Suíça, na Inglaterra bastante, né? Em Londres as pessoas andam muito. Já conseguiram mais ou menos que inverter essa lógica cultural. Lá para eles é chique. É chique andar de busão, é verdade. legal, é bacana o transporte coletivo, é chique. Mas como você disse, tendo a cada 15 minutos, sei lá. O Brasil ainda, né, num país ali em desenvolvimento, a gente ainda vive aquela ótica de que a rua foi feita para o carro andar, para pedestre, qualquer meio metro de calçada serve, e o ônibus que se enfie nisso tudo. A gente precisa inverter essa ótica. A prioridade tem que ser o transporte coletivo. Dá para implantar já o corredor de ônibus.
né? Nós já temos que começar a pensar nisso no centro de Limeira. Já foram ao centro da cidade, aqui de Limeira, em sábado de manhã? Você não anda, né? É um caos, você não anda, você não estaciona, ou seja, consequentemente, você desiste, você não vai na loja, você não compra. A gente tem o comércio inteiro fechando por conta disso. Né? Mas por quê? Porque as pessoas querem pegar os seus carros, saírem das suas casas e ir ao centro. Não seria muito mais fácil, mais cômodo, se de fato tivéssemos um ônibus que passasse na hora certa, que não deixasse ninguém esperando 1 hora, 2 horas no ponto de ônibus, que fosse um serviço prestado de qualidade e que ele não ia ter a preocupação de estacionar, de não estacionar, ele só ia no centro e ia viver a cidade. Se ia no shopping, se ia na loja, se ia no médico, na farmácia popular, enfim, qualquer lugar. Ele ia acessar a cidade através de um transporte coletivo, que é justamente o que acontece no SUS. Só para a gente finalizar essa parte, vai a debate, então você vai trazer isso para os seus colegas de Câmara lá. Subimos uma indicação à Prefeitura Municipal de Limeira para que ela promova aí os estudos necessários para um estudo de viabilidade. Nós vamos trazer isso à baila através de audiências públicas, vamos dialogar muito com a população, vamos dialogar muito nos veículos, com os veículos, através dos veículos de comunicação que a gente vai, que é o que nós estamos fazendo aqui, para que a sociedade entenda de que o Tarifa Zero é garantir acesso à cidade para todas e todos. Mas pode, fique à vontade. Só a questão aí é perfeito, é muito bacana esse projeto, enfim, esse debate. Só que o que a gente não pode esquecer, e aí pôr também nesse debate, que pode gerar uma diminuição de Ubers, né, de motoristas de aplicativo. Porque se eu tenho, por que eu vou pagar se eu posso ir, vamos supor, lá no... Quero ir no Horto tomar umas. Quero tomar umas, eu não quero ter problema, né? Então, vou pro Horto e volto. Então, teria que também ver economicamente. É um lado bom, sim, mas a gente também tem que ser estudado. Não, de fato, nós precisamos garantir condições de trabalho dignas para os motoristas de aplicativo. Uber, 99, todas essas empresas são exploradoras. Não é justo, cara, o que essas empresas fazem. É hora do país pensar numa regulamentação e numa frenagem dessas empresas que só por fazer uma mediação tecnológica, ela consome ali 50% da corrida do cara, meu. 50%. A gasolina é dele, o carro é dele, a manutenção é dele. Se tiver um acidente, ele que se vire, ele que se lasque. Só que eles têm que entender também, né? Porque aí que eu falo da tal da fake news, né? Mas eu vi lá no Instagram que o governo federal vai nos ferrar. Tem um motorista de aplicativo lá de São Paulo que foi vereador, para deputado não conseguiu nada, que é um tal de Marlon. Você já ouviu falar? Esse aí é o maior distribuidor de fake news para a categoria de motorista de aplicativo. Não, porque o governo tá querendo ferrar a gente. Cara, não é isso. Não é isso. Você disse bem. Mas hoje, nós vivemos um momento... Eu sempre me orgulhei, quando eu comecei a trabalhar, carteira assinada. Eu tenho coleção de olerite. Às vezes o Jamil fica até bravo, eu preciso pegar meu olerite e tal. Não, vem. Porque eu tenho coleção desde quando eu trabalhava na firma, aqui na Eurodiano, lá da rodoviária. Porque eu acho que eu tinha um orgulho, sabe? Carteira assinada, garantia. Você acontece com um problema de saúde, você tá garantido. Você morre, tua família tá garantida, velho. Hoje você vê a molecada falando assim, esse é CLT, tirando o sarro. Então fica aí, tonto, burro. Fica sem, então, fica sem. Aí te dá uma apendicite, alguma coisa, Deus me livre, né? Mas você ficar ruim, aí você vai se ferrar, velho. Fizeram as pessoas acreditar que elas são empresárias de si mesmas. Que elas são... eu sou o patrão de mim mesmo, entendeu? E vendem isso como algo muito bom. Isso é mentira, isso é fake news. Isso é absurdo. Quem está trabalhando de Uber está trabalhando para viver, assim como qualquer outro trabalhador. Ninguém trabalha porque gosta. Aliás, alguns sim, né? Mas estão trabalhando para viver. Para viver. E não é justo a empresa que faz uma mera mediação tecnológica ficar com 50% da corrida e não ter um amparo para esse trabalhador. O que o trabalhador quer é segurança. Se ficar doente, a segurança de uma assistência, de um auxílio-doença, né? Garantir a sua aposentadoria para quando chegar lá na frente...
ter aposentadoria, Aí, né? aí ferve o motor do carro, fica desesperado. Eu preciso fazer um intervalo, o departamento comercial já tá aqui me cobrando. Um abraço pro Diego Augusto, pra Claudineia Cope, Elizabeth Galo, muito obrigado pelo carinho. No 99961-1045, o Claudinei Gracini no Jardim São Paulo. A Maria de Lourdes também, no Olga Veroni, tá na faxina, obrigado. A Rafaela Videira, o Mário Jacom, o Manuel Rodrigues Oliveira Neto. Pessoal, tá valendo o pacote de filé de pescado Peixaria Peixe Bom. Vamos falar do Guaíba, turminha. Saladas especiais, carnes nobres na tradicional churrascaria de Limeira. Você encontra tudo lá no Guaíba, além de uma espetacular mesa de sobremesas. Tudo em um agradável ambiente climatizado. No Guaíba é assim, se preferir, desfrute também do melhor rodízio de carnes de Limeira. Guaíba, aberto de segunda a domingo no almoço e segunda a sábado no jantar. Aproveite também a comodidade do nosso delivery pelo iFood ou pelo WhatsApp. 19 3441 6684 Guaíba, Santa Cruz, 1153, no Centrão de Limeira. Indy 104 FM. Tá sabendo? Não, mais ou menos, mais ou menos. A Rádio Indy 104 FM agora está em Limeira. Demais! Isso mesmo! Um estúdio multiplataforma para realizar entrevistas e trazer muito entretenimento. Que é isso, cidadão? Anote o endereço e venha bater um papo com a gente. Avenida São Sebastião, número 279, bairro da Boa Vista, em Limeira. Indy 104 FM Limeira. Tá todo mundo ouvindo? Indy 104 FM. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio. Ótica Lebre, sua nova ótica, uma nova visão, para cuidar dos seus olhos com carinho e atenção. Ótica Lebre, Ótica Lebre. Bom atendimento e preços baixos é na Ótica Lebre, Rua 3, esquina da Avenida 5, 524-8410, Rio Claro. Ótica Lebre, Ótica Lebre. Seu WhatsApp, Vale Prêmios. Participe agora. 19 99961 1045. Ciro Mais Supermercado, todo dia é dia de economizar no Ciro Mais Supermercado. Temos o menor preço de tomate de Limeira e região e muitas ofertas em todas as seções de nossa loja. Confira. Queijo meia cura, R$ 39,99. Queijo frescal, 2 por R$20. Mistura de tapioca, 3 por R$12. Pão de forma panes, tradicional e integral, 3 por R$13. Nos acompanhe no Instagram, @Ciro Mais. Chame pelo WhatsApp, 19 99734 3818. Ciro Mais Supermercado, Avenida Antônio Meto, 930, Vila Cláudia, em Limeira. Está de volta em Limeira o Stefani New Park, um dos maiores parques de diversões do Brasil. E desta vez com a maior estrutura já vista em Limeira. Já marca na sua agenda, de quinta a segunda-feira. E o local é de fácil acesso. Fica no Osvaldo Veículos, ali da Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, número 4250, em frente ao supermercado Savenhago. Não fique de fora dessa. Indy 104 FM, meio-dia 19. Você está ouvindo Questão de Opinião, Indy 104 FM. Estamos de volta aqui, programa Questão de Opinião. O programa tá bom, hein? Nós estamos aqui com a vereadora Isabeli Carvalho. Obrigado pelo carinho, gente. Vai lá no facebook.com/Indy104. Logo nós vamos disponibilizar no YouTube, tá? No youtube.com/Indy104, por favor, se inscreva, mas no facebook.com/Indy104FM tá bombando por lá, assim como no rádio também. A audiência online também tá legal, nosso aplicativo azulzinho. Alexa ativar skills 104 FM Limeira. Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo, no fundo do coração.
vai lá e deixa mensagem no Facebook, vai lá no 99961-1045, deixa a mensagem. Ô, Hugo Brum, agora é aquele momento nós vamos falar com a pré-candidata a deputada estadual, Agora é a hora. Isabeli Carvalho. Agora é a hora do corte, né, Isabeli? Já é hora do corte, já prepara a maquiagem, dá uma ajeitada no cabelo aí, porque agora vai pro corte, hein? Às 12 horas e 20 minutos, quase 12 horas e 21 minutos. Isabeli Carvalho, deputada, pré-candidata a deputada estadual aqui por Limeira. Você vai estar nadando numa raia de muita gente aqui também, né? Presidente Everton Ferreira, primeira-dama Lu Félix, a Mayra Costa, doutora Mayra. E você vem aqui pelo PT, Partido dos Trabalhadores, que é um partido que eu particularmente sei que tem sim a sua votação. Quem vota, vota. Mas mesmo assim, você sabe que vai ter que correr por fora de Limeira também. Eu já disse nesse microfone e vou falar para você pessoalmente. Você defende uma bandeira que é uma bandeira que tem muitos votos. Tem muitos votos, sim. Dentro do Partido dos Trabalhadores vai ter mais gente defendendo essa bandeira? Porque eu disse aqui que se você tiver apoio do partido defendendo sua bandeira no estado de São Paulo todo, você tem chance sim de ser eleito. E é isso. O que você me diz? Justamente esse é o caminho que nós estamos trilhando, viu, David? A pauta LGBT, ela é central no nosso mandato, a gente sabe. Limeira já sabe hoje que as minhas pautas na Câmara de Vereadores não é tão somente a pauta da comunidade LGBT, também. Né? Tanto é que estávamos aqui falando sobre tarifa zero, que também atende a comunidade LGBT, né? Então, falar da comunidade LGBT em nível estadual, aí ganha uma dimensão um pouco maior. É um partido que abraça, que acolhe, que incentiva e impulsiona, né? Essa agenda que é uma agenda das mais atuais do mundo hoje. A gente não pode falar que vivemos numa democracia enquanto não se observa as especificidades, lógico, das mulheres, dos negros e negras, dos trabalhadores do campo, trabalhadores de modo geral, mas também da comunidade LGBTQIA+. Né? Então, nós estamos aí fechando algumas parcerias com outros municípios também, com outras frentes dentro do Partido dos Trabalhadores, para que a minha candidatura seja a única LGBTQIA+, no estado de São Paulo. Acho que não acontece porque o estado é muito grande, né? Então tem outras regiões, mas talvez a única mulher trans com mandato, né? A única mulher trans com mandato. Nós temos no estado de São Paulo 2 mulheres trans eleitas pelo Partido dos Trabalhadores, que sou eu aqui em Limeira e a Filipa Brunelli lá em Araraquara. A Filipa sinalizou que não vem candidata, justamente por eu colocar minha candidatura, para poder me ajudar também, né? E com isso consegui um grande cordão aí para poder alcançar aí os 4 cantos do estado e sair possivelmente com uma vitória grandiosa. Quem ganha com isso é a cidade de Limeira, quem ganha com isso é o fortalecimento do nosso campo político, do nosso espectro político, e também alavanca a possibilidade do Haddad também poder comandar o estado de São Paulo. Ô, Hugo Brum, eu vou te trazer aqui pra Baila. Nós temos um amigo em comum. Eu não sei se ela já tá fechada com ele. Eu creio que sim, porque toda vez que nós vamos tomar uma cerveja lá, ele tá lá falando dela, né? Sim. Você sabe quem eu tô falando, né? Mas a gente vai falar aqui que é do Tiãozinho, do Bar 13. Não sei se tá feio. O Tião faz uma defesa da Isabeli muito grande. E disse... até nós fomos, através da fonte, tem que falar, né? Uhum. Nós fomos o primeiro ou o segundo da imprensa a cravar que ela ia ser pré-candidata, né? Isso. E com essa teoria que eu disse que falaria a ela, e ela tá confirmando. Tem muita gente aí, ei, mas PT não é bando de voto aqui, vai vereadora, vai sair, coisa e tal. Eu vou falar uma coisa, não tem empresário que fala assim, eu vou sair porque eu tenho apoio lá em cidade X, Y, Z. Tem empresário que eu já ouvi falar que vai fazer a volta de cima para dentro do que de dentro para fora. Né? Então, por que não a Isabeli? Ela já deixou claro, isso é verdade. A Isabeli não é só a pauta que ela defende, né? Ela defende todas as pautas. Eu já vi a Isabeli lá no Teixeira Marques lá brigar por causa da calçada lá, que ficava guardando água ali do lado da Escolar e Leite. E o pessoal sabe valorizar. O pessoal, a Isabeli veio aqui, foi a única que veio aqui. Tô lá no grupo da Vila. Mas
se ela quer fazer uma campanha estadual, é uma baita de uma bandeira, né, Gubrum? Então, eu acho que eu não tava ficando louco, não. Tinha bebido uma cervejinha lá, mas eu tô com a minha teoria que não abro mão. Acho que a Isabeli vai surpreender, viu? Vai ser o, tipo, São Caetano, Novo Horizontino, sabe aqueles times que aparecem do nada e chegam na final? Sim. Isabeli, e aí, se a gente vê na última eleição, né, foram 17 deputados eleitos no estado de São Paulo para a Assembleia. Sim. E a última, né, que eleita, teve 65 mil votos, que foi a Beth Saão, a região lá de Catanduva, 65 mil votos, correto? E esses puxadores de voto, Eduardo Suplicy, Emílio de Souza, professora Bebel, Enio Tato e Luiz Fernando, estarão novamente? Estarão. Então, Só a gente tinha uma preocupação com o Suplicy, até mesmo por questões de saúde dele, mas ele tá muito bem, tá lá com a cannabis medicinal dele. Tá muito bem, diz que vai encarar o pleito de novo e agora diz que sobe para 1 milhão de votos. Caramba, Esperamos que sim. Esperamos então, que sim. a sua chance realmente são grande, boas, né? são Assim, boas, os ventos sopram a favor e é aquela coisa, a história passa, né? A gente precisa também estar junto, né, com esses movimentos. Eu acho que tem que abraçar. Eu vou falar uma coisa para você que eu já disse aqui no ar. A gente sabe do seu valor dentro do partido. Limeira é conservador? Eu sou uma pessoa de centro. O Gu já é mais direito. Só cuidado para ir para a extrema direita, hein, Gu? Pelo amor de Deus. Você seja um direitista tecnocrata. Eu sou de centro, mas tem algumas pautas de esquerda que eu defendo mesmo. Eu posso falar que eu sou de centro-esquerda. Agora eu vou te falar uma coisa, Isabeli. Limeira, por mais que é uma cidade conservadora, ela tem um eleitorado pró-esquerda, sim. Tem eu estava, inclusive, falando fora do ar agora durante o intervalo, que, mais que um limeirão votou do Lula e votou no Haddad. Sim. Mais que um limeirão. Imagina um limeirão cheio mais um pouco. Um limeirão e mais um volucato, vamos dizer assim. Uhum. Então precisa atrás desses votos aí, porque tem votos. Tem sim. Depende muito da conjuntura, né? Lá em 2018, a gente estava aí em vias do golpe da presidenta Dilma e a gente deu uma boa caída mesmo, mas é isso. A luta é isso, né? A gente tem que estar junto nos bons e nos maus momentos. E aí a gente vê de volta uma ascensão do Partido dos Trabalhadores com a eleição, com a nova eleição do presidente Lula. E isso influenciou muito também os votos no Haddad, aqui na cidade de Limeira, né? Nós tivemos aí cerca de 45 mil votos, é muito voto, é bastante voto. A esquerda, não necessariamente a esquerda tenha esse voto na cidade de Limeira, mas o presidente Lula teve, e isso pode gerar aí uma identificação para com o nosso mandato também, o nosso trabalho. E entendo a importância de eleger deputado. E algo que é importante também, né, Gu? É a dobradinha. Sim, dobradinha aí. A Isabeli vem para estadual, viu, gente? Pré, e todos estão convidados e convidadas, tá? Para depois não ficar, viu? Ficar escrevendo comentário, sempre os mesmos pro seu nariz. A gente tá trazendo todo mundo. Agora fazer o quê? Se tem algumas pessoas que não aceitam, ficam enrolando, a Isabeli tá aqui, como nós já trouxemos a Mayra, o Everton, o Betinho. É que a turma fica meio brava, sabe? Mas não mas a gente chama todo mundo. Quem é que vem pra dobradinha? Quem que você tá pensando de dobradinha aí? Federal, olha, quem? Temos várias possibilidades, né? Várias possibilidades. Eu acho que nós tivemos ontem em Limeira, ficou segunda, terça-feira aqui com a gente, o deputado federal Gilmar Tato, né? Que é quem alavanca justamente a pauta do Tarifa Zero. Nós temos a deputada Márcia Lia, que é de Araraquara, que vem a federal. Nós temos deputados federais também do PSOL, que também estão super dispostos a dobrar com a gente, a trocar, fazer essa troca com a gente. Mas está federado? Que é importante. Mas já está federado? Não está na federação. Mas aí pode... Até pode por conta do espectro político, né? Então, e uma dessas deputadas, que é de extrema importância para a gente também nesse rol de dobradas, é a própria deputada Érica Hilton. Olha, essa menina está fazendo um trabalho bom. Sim. Tudo indica que ela vai ser a mais votada da esquerda no estado de São Paulo. Ela vem com uma votação super expressiva, né? Temos também um outro deputado LGBT na Lesp, o Guilherme Cortes, que eu vou estar com ele em Rio Claro hoje. Hoje ainda para uma atividade também de pré-campanha.
Enfim, são várias as possibilidades de dobrada. Eu acho que as dobradas, elas são, no fundo, uma troca, mas essa troca ela também tem que ser de convencimento, de projeto político, né? A gente acredita, a gente olha para o mesmo horizonte e nós acreditamos que pode dar certo, né? É lógico que a prioridade central é a reeleição do presidente Lula, e também o fortalecimento tanto do Senado, do Congresso Nacional e as nossas assembleias legislativas, que precisamos estar também em maior número nesses espaços, porque esses são vetores importantes da condução da política pública. Né? Vídeo que aconteceu na Câmara Municipal aí na última sessão, onde o prefeito fez uma investida, a Câmara deu uma resposta, né? Então isso é importante da gente ampliar o nosso espectro político também nesses espaços e não somente eleger o presidente Lula. Ô Isabeli, e a gente vai cobrar aqui, né, Gubrum, porque você tem a sua bandeira legítima, mas você já disse que não, aqui em Limeira não é só isso, trabalha em todas as áreas. Você sabe que se você for consiga aí a sua eleição para deputado estadual, Limeira está carente, né, Gubrum? Desde a da dona Rosa Tanque, que a gente tem alguém eleito mesmo. O Murilo, que atual prefeito foi, mas ele era suplente. Sim. Foi convocado aos 38 do segundo tempo, fez o que dava para fazer. Agora, se você chega lá legitimamente, sim, com os votos mesmo, né? A gente quer que você realmente trabalhe pela nossa cidade. Logicamente, para cair melhor ainda, viu, David? Eu acho que para cada condução e decisão no que tange ao orçamento estadual, através das emendas impositivas, por exemplo, nós vamos abrir espaço de diálogo para discutir essa emenda. Sim. Nós vamos fazer a emenda participativa. Nós vamos trazer a população para perto. Olha, temos tanto de aporte de recursos que nós podemos destinar do Estado de São Paulo para a nossa cidade, e nós vamos decidir em conjunto como queremos utilizar, né? Quais são as prioridades. Então, trazer a população para perto para discutir essas emendas é de extrema importância, porque eu não acredito numa política, emenda parlamentar, emenda impositiva, não é de longe política pública. Não é. Tem aí um rol de manutenção dos mandatos e tal. Mas nós vamos aproximar a população também dessa possibilidade, que é a possibilidade da população decidir comigo quais são as prioridades que nós vamos elencar para a cidade de Limeira ou até mesmo para a região, para definir essas emendas. E fazer a fiscalização, né? Porque, exatamente, não sei se vocês sabem, estourou aí um escândalo na Casa Civil do governo do Estado de São Paulo, e ninguém coloca o dedo na ferida, né? Ninguém põe o dedo na ferida, ninguém fala na grande imprensa disso. Então tá na hora dos nossos deputados estaduais também investigar o que está acontecendo na casa, aqui na Fazenda Civil do governo do Estado de São Paulo. Exatamente. É por isso a importância também da ampliação de um bloco, da ampliação do nosso espectro político, né? De um projeto político que a gente acredita. E isso também deve incluir a fiscalização de quem está lá, né? Como diria a Heloísa Helena, quem for podre que se quebre. Você quer outra coisa, amigo? Eu sou um cara que a gente tem que ler. A gente tem que ler. O Estado de São Paulo tinha um laboratório dele, nosso, do governo do Estado de São Paulo, que ele fabricava lá os remédios para fornecer para as farmácias do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo simplesmente vendeu isso aí e vai comprar com um preço maior. Quer dizer, se isso não é um escândalo a ser investigado, mas ninguém fala disso. Exatamente. Então nós precisamos de uma assembleia fiscalizadora também, não só uma assembleia que fica amém. Que não seja um puxadinho do executivo e que diga amém em tudo que o governador fala. Aliás, né? Falar em governador, nós estamos bem de governador, né? Pedágio Tarcísio Pedágio de Freitas, como eu costumo dizer. Mas sabe o que eu vejo, só falando sobre a Assembleia, né? Eu vejo a Alesp muito longe do povo. Mesmo, mas a gente não tem deputado. Não é isso, não. Falando. Eu acho assim... Ninguém sabe quem são, né, os deputados estaduais. Exatamente. Olha que eu sou sincero para você. Eu compactuo vim da aqui, mesma ideia. E hoje eu sei quem são. Por quê? A gente só fica lá em cenário municipal, federal, né, com os deputados. E acaba esquecendo das assembleias. E eu acho que a própria Alesp, né, vamos lá, de repente, então vamos lá, foi eleita. Eu acho que tem que ter esse trabalho.
E não é o trabalho dela, vai ter a TV Alessio, também é bom, sim. É importante. Só que eu acho que tem os deputados, principalmente por estarem tão próximo dos seus municípios, né, a defender a casa. De tá? fato. Porque a gente aqui, independente, é o seu adversário seu político, porém, a gente tem que dar os parabéns pro Everton Ferreira, né? Há muito tempo a gente não se via na Câmara Municipal um presidente que defende a casa. Isso, né? isso mesmo. Né? Então, Mostrando e os seus vereadores? que há uma autonomia, que há, Perfeito. né? Que não é um puxadinho do executivo Exatamente. em troca de cargos, por exemplo, né? É preciso que se garanta a autonomia do Poder Legislativo. Ele é um poder independente da República, no caso da Câmara de Vereadores, no município. Né? Então, não é certo, não é justo, não é bom, até mesmo para a democracia, em que o prefeito dite as regras dos comandos. É lógico que ele tem um programa de governo dele, que foi eleito na urna, que ele tem que cumprir, ele que decide como vai executar esse orçamento. Né? Tanto é que eu não costumo me meter quando ele faz lá aquelas reformas administrativas, tira cargo, baixa salário, põe lá, isso eu não costumo me meter. Eu acho que o prefeito foi eleito na urna com o seu programa, então ele deve decidir como vai executar. Mas quando se tem uma Câmara Municipal que fala amém para tudo, que não fiscaliza, e que quando vai legislar é só nome de rua, e olha que nome de rua também é função do vereador, também é importante, não estou desmerecendo isso, mas é a prova de que democracia é essa que nós estamos vivendo, aonde o povo está sendo ouvido, aonde o povo é escutado, né? Quem está ouvindo de fato os anseios da população, né? Então eu acho que isso é extremamente importante, seja para o Congresso Nacional, para o Senado, para as Assembleias Legislativas e até para a Câmara de Vereadores. Isabeli, boa sorte aí na sua trajetória. Antes do período eleitoral, a gente vai convidar todo mundo de novo e a gente espera que você venha. Hoje eu estou impossível, Gubrum. Agora, duas coisas aqui no estado de São Paulo que tem que acabar. O governo, com o nosso dinheiro, reformar pista e depois entregar para a iniciativa privada para colocar pedágio. Ponto. Ponto 1, pelo amor. E outra coisa, hein? Fiscalizar se o governo do estado tá mandando dinheiro para as prefeituras aí, repasse, viu? Porque não manda dinheiro aí. Aí os prefeitos, só que os prefeitos ficam todos nos bastidores. Não tá mandando, tem que ir para a imprensa e falar. O governo do estado de São Paulo não tá passando dinheiro aí da merenda, não tá passando dinheiro do remédio. É isso que nós queremos. Tem que colocar a boca no trombone. Não pode ficar, amém, governador. Amém, governador. E que não vale pegar os repasses enviados do governo federal, por exemplo, e ficar quietinho quando o governador não repassa nada. Pois é. Mas por isso da importância, né, de a gente eleger deputados de Limeira. Exatamente, então, para brigar lá. Independente federal, estadual, que a gente, né? Ser independente, Assembleia Independente. Não? 2, 3, 4 deputados. Por que não? Exato. Né? Isabeli, obrigado, viu? Que agradeço, David. Tudo é bom. Obrigada. Ô, Bruno, o que você trouxe pro nosso almoço sertanejo, meu querido? Hoje é Semana Santa ainda, né? Mas você não trouxe sardinha de novo, Não, hoje né? foi camarão. Camarão. Não gosta? Vamos ver se é camarão, se bobear, você trouxe salgadinho de camarão. Não. É que não. É o que não dá muito caro também. Vai 7 barbas. Ó, você dá tchau assim. 7 barbas. Tá bom, tá certo. Até segunda-feira em mais um Questão de Opinião, mas sábado tem o Mesa do Samba. Samba a partir das 11 da manhã, com muito samba de verdade, muita energia boa. E ó, vem recheado de prêmio. Coelhinho da Páscoa veio com muitos prêmios pro programa de sábado. Vai deixar o povo com espinha na cara. Gente, esse programa fica salvo em facebook.com/Indy104 e logo estará no canal no YouTube, youtube.com/Indy104. Para você que tá pelo rádio, pelo aplicativo, pela Alexa, na sequência tem Almoço Sertanejo e o camarão que o Gubrum trouxe. Fica na sintonia.